Casa de ferreiro, espeto de pau. Já ouviram falar dessa expressão? Pois é, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os escritórios de advocacia e como eles se cuidam em relação a programas de compliance, gestão de riscos e a Lei Geral de Proteção de Dados. Quando a gente tem algum tipo de problema relacionado a leis, a legislação, a governança corporativa, a gente sempre busca o escritório que a gente mais confia. Só que geralmente os escritórios estão tão focados em prestar esse serviço para o cliente que acabam não tendo tempo ou não prestando muita atenção para esse outro lado, que é dentro de casa. E eu queria falar um pouquinho mais sobre isso para você que é advogado, que trabalha no escritório de advocacia, para você que é sócio. Vamos falar um pouquinho sobre a questão de gestão de riscos para os escritórios de advocacia. Existem aqueles riscos que são óbvios, né? Para quando você tem um escritório de advocacia, por exemplo, que lida com litígio, com ações, é claro que ele tem uma forma de controlar para que ele não perca um prazo. Mas a gente tem outros riscos. O que acontece, por exemplo, se aquele advogado que tem aquele conhecimento técnico para um caso fica doente ou pega Covid e fica 2 semanas fora, né? Quem é que vai substituí-lo? O que acontece se você perde o documento original de um cliente? Por aí vai. Os riscos existem para todos os tipos de negócio. Para escritórios de advocacia não é diferente. É muito importante que os sócios, junto com seus gestores, sentem e avaliem, mapeiem todos os riscos que existem e qual é o plano de contingência para eles. Os bancos, inclusive, têm pedido para aqueles escritórios que cuidam deles, para aqueles escritórios que prestam serviço, qual é a forma de gestão de risco que eles têm. E isso não é à toa. Se você não é um escritório, mas contrata um escritório, pense um pouquinho sobre esse assunto. O escritório que você usa tem uma boa gestão de riscos? Vamos dar alguns exemplos práticos? Primeiro, você tem que fazer, por exemplo, dar uma opinião legal sobre um tributo, ou dar uma opinião legal relacionada a um tema, e aquele advogado então deixa para o estagiário fazer a pesquisa, e esse estagiário inclui na sua pesquisa a indicação, por exemplo, a uma legislação ou uma regulamentação, e você, quando vai revisar, não vai checar se aquela regulamentação está vigente ou não. E ela, por exemplo, foi revogada. Isso pode acontecer e fica muito mal, pega muito mal se você é um escritório e entrega uma legal opinion com uma regulamentação que não está mais vigente. Muito feio. Isso é um risco, um dano à imagem, sem contar um dano que você pode acabar gerando para o seu cliente, Você perder um prazo, apesar de existir um sistema, por exemplo, será que esse sistema ele pode ser alterado pelo advogado lá dentro? Será que dá para fazer? Sempre existe uma forma de burlar os controles, eu já conto isso para vocês. Então, qual é o nível de controle que vocês têm, inclusive para quem faz alteração de prazos dentro do seu sistema de controle?